Estamos recebendo então aqui Vladimir Aguzzi, que lança hoje o seu trabalho, seu livro A Construção de uma Vitória. Então vai nos falar sobre o lançamento desse livro, desse trabalho, que propõe relatar o caminho traçado por Divaldo Lara para derrotar o império do PT em Bagé, assim que está posto na capa do livro, é isso? Bom dia, Vladimir, seja bem-vindo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora, é um prazer estar aqui. Um prazer mais ainda nesse dia, né, que a gente lança um primeiro livro da minha vida. Eu que comecei a escrever aos 17 anos, que eu vivo de escrever aos 17 anos. Comecei quando estava no velho primeiro ano, na primeira série e tal, vamos dizer assim, segunda série, mas de viver de escrever desde os 17 anos. Então é a primeira vez que eu escrevo um livro e estou bastante emocionado com isso, confesso que bastante nervoso até em certo ponto. Por quê, Vladimir? Porque eu escrevo muito tempo em jornal, escrevo muito tempo em revista, e ultimamente escrevo muito em redes sociais. Mas um livro é um livro, ele fica... Eu não posso fazer a segunda edição. Fazer a primeira edição já é difícil, questão de custo e tal. Aí tem algum problema, às vezes assim, eu estava olhando lá, tem um negócio que diz assim, Juscelino Rosa dos Santos foi candidato a deputado estadual em 2008. Não é 2008, é 2002. Como é que saiu esse 8 aí? Isso é um fato histórico. Eu digo, mas como é que foi aparecer esse 2008? Se aconteceu em 2002, eu sei muito claro na minha cabeça que é 2002. Entendeu? Isso contando a história como é que o PT fez o seu império. Então havia uma coligação na época entre o PDT e o PT, e o Juscelino foi candidato a deputado estadual naquela época. E ali, com a derrota dele, quer dizer, com pouca votação que ele fez naquela eleição, começou a cair, a ruir aquela coligação entre o PT e o PDT, que acabou logo em seguida, em 2013. Eu acho que 5 meses depois acabou aquela coligação, em 2013, foi em março de 2003. E a proposta do livro é justamente essa, fazer um resgate, contextualizar historicamente, isso, eu fiz chegar até os dias de hoje. Eu fiz esse contexto para explicar por que a gente fica às vezes nervoso, que sempre tem alguma coisa ou outra. O que você não gosta é quando diz o livro segunda edição revisada, isso que você não gosta. Não quero fazer uma segunda edição revisada. Não, mas eu não quero pensar, vamos partir para o lado otimista, agora já respondo a pergunta, partir para o lado otimista. Trata-se um livro que encaixa um quebra-cabeça na história política de Bagé, num momento importante politicamente para o Brasil. Entendeu? Há uma eleição em Bagé com uma vitória estrondosa, jamais vista, como o PT gostava de dizer, jamais vista na história dessa cidade, com 75,4, 75,2 de votos válidos em favor do candidato a prefeito Divaldo Lara, entendeu? Além disso, de ter esse monte de voto, essa quantidade enorme de votos, é o prefeito mais novo da história de Bagé. Eu não vi nenhum registro de alguém que ser eleito com 37 anos em Bagé, e construiu uma vitória construída desde 2008. Ah, não, mas 2004 também, porque afinal de contas a Sônia Leite foi candidata a prefeita em 2004, Sabella, o Juscelino, esse pessoal todo aí, foram candidatos, então de lá para cá houve uma oposição que vem somando. Tudo bem, eu cito quem foi no livro e tal. Mas eu estou falando, no caso, dessa desconstrução, dessa destruição de um império formado pelo PT em Bagé. Quando eu digo império, eu me baseio no que se chama de império. Tu começa a criar seus tentáculos, seu aparelhamento. Tu está dentro das universidades, tu está dentro do hospital, tu está dentro da associação de moradores, tu está dentro do sindicato, das instituições, enfim, aquele aparelhamento que o PT gosta de fazer. E quando tu está há 16 anos na cidade, mais tu criou esse aparelhamento. O pessoal do PT criou seus filhos no pátio da prefeitura, brincando. Hoje estão adolescentes. Meu filho, que tem 15 anos, não conhece outro governo que não seja do PT em Bagé. Não conhece outro prefeito que não seja do PT em Bagé. Entendeu? Então, tu acaba construindo isso que eu resolvi chamar de império. Assisti bastante algumas coisas sobre o Império Romano, Otomano. Enfim, fiz uma incursão por essa história, principalmente Vladimir, você fala a respeito da desconstrução do PT, mas fala também, sem dúvida alguma, da construção
desse trabalho do Divaldo, do próximo prefeito de Bagé, mas também cita no livro, por exemplo, o que sofreu o presidente da Câmara, porque ele teve também o pessoal do PT dentro da Câmara de Vereadores. Isso também, ou não? Sim. Assim, ó, existiam 3 pilares dentro que o Divaldo tinha que passar para ser candidato a prefeito. Primeiro deles, dizer para a irmã Adriana Lara, que era candidata natural, que fez 23 mil votos na eleição passada, que ele poderia ser essa opção. Mas tinha que construir com ela, tinha que ser uma coisa carinhosa, uma coisa de abraço, uma coisa familiar, uma coisa... Tinha que construir isso aí. Afinal de contas, ela seria candidata natural. Na outra eleição, que perdeu para o Dudu, ela fez 23 mil votos e isso é respeitável. Certo? Havia uma expectativa em torno do nome dela. Segundo ponto, tinha que ter uma presidência da Câmara que fosse bem feita, que fosse uma presidência que desse um respeito. Entendeu? Terceiro ponto, tinha que unir as oposições. Que era o mais difícil. Claro que em 2004, 2008, 2012, se reuniram em garagens, em sedes de partido, aqui, ali, etc., para tentar se unir, não conseguiram. Então era preciso unir esse pessoal. Era preciso conseguir dar um consenso para esse grupo de pessoas, né? Então era um trabalho difícil. E na presidência da Câmara de Vereadores, tu assumiu a presidência da Câmara de Vereadores, quando tu vai para ali, que tu tem vários tipos de pensamento, etc., e tem o governo, tu é oposição. Entendeu? E pode ver que a bancada do PT foi reforçada nesse meio tempo, né? O PT reforçou sua bancada, o PT fez. A Janice e o Guto Nadal, para quem assiste a TV Câmara ou quem vai na Câmara, sabe que fizeram uma oposição assim, ó. Eu lembro que eu até brincava com isso aí, eu digo, o Guto brincava, enchia tanto com essa história do tempo, que 30 segundos para ele que ele tirasse da fala do Divaldo, por exemplo, parecia que era uma vitória. Eu achava meio estranho isso, olha, consegui segundo o regimento. Mas faz parte do jogo disso aí. Então o livro conta essa trajetória, mas também faz um resumo de que Bagé sempre foi uma cidade conservadora. Bagé é uma cidade conservadora desde que surgiu a cidade de Bagé, com repentes de vanguarda. Nós tivemos vanguarda em vários momentos. Eu cito ali no livro que em 1861 nós tivemos o primeiro jornal de Bagé, fundado em 10 de setembro de 1861, com um cara que vem de Pelotas, o Paulo Isidoro e tal, que fez o Aurora de Bagé, uma coisa ousada. Se tu olhar o Aurora de Bagé, se tu for lá procurar nos arquivos do museu ou no arquivo público municipal ali com o Lemezec, tu vai ver que é uma coisa ousada para aquela época, 1861, tu combatendo e papá, tanto é que o cara acabou fechando o jornal dele, pastelando o jornal, como diz. Mas essa costura, Vladimir, tu fez temporal ou tu fez essa costura de fatos? Porque também é complicado, porque vai e vem fatos correlacionados. Sim, ele é um livro que vai e vem. Ele é um livro, tem alguns filmes que tu assiste que são assim, né? Uhum. Eles vão e vêm, então o livro uma escolha de construção. A linha, a narrativa dele é esse. Ele vai, de vez em quando ele para voltar, ele precisa voltar. Então, quando tu conta isso aí, tu conta algumas coisas que aconteceram em Bagé, como do prefeito José Otávio Gonçalves e do prefeito Luiz Calil. Aí vai usando como exemplo fatos que já aconteceram. Porque Bagé, assim, ó, em 1940 a 1964, Bagé foi 45, foi praticamente dominada pelo PTB. O antigo PTB. Todo mundo adorava o PTB, Getúlio Vargas. Tem umas fotos lá do Getúlio Vargas aqui na sacada, ali na janela da prefeitura aqui. E tu olha aquela multidão ali, toda a Praça Silveira Martins lotada de gente. O pessoal adorava o Getúlio Vargas. E o PTB era o grande partido aqui de Bagé. Houve alguma coisa, algum avanço, alguma coisa em termos de Bagé ser uma cidade de vanguarda? Aquilo não. O PTB era tão conservador quanto foi o PDS nos anos 80. Entendeu? Então nós sempre fomos conservadores. Entrou o PT no governo em 2000 e nós continuamos conservadores. A nossa cidade não evoluiu nisso aí. Nós continuamos tratando as nossas crianças de bairros e vilas do mesmo jeito, com o menor descaso. Aliás, esse dia eu vi um comentário aí sobre o carnaval voltar para 7, não sei o que lá e tal. Mas eu fico pensando, o nosso comportamento é diferente do comportamento nosso dos anos 90, 80. Nós éramos mais gentis em 80 e 90. Nós nos tornamos mais agressivos. Porque não fomos cuidados. Outro dia me perguntaram,
Mas a prefeitura não tem nada a ver com isso. Como não? Então acaba com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria de Cultura. Ou nós mudamos o jeito de ver a cidade, o jeito de ser educado, o jeito de nos comportar culturalmente, ou então não precisa para que ter isso aí. Você falava em conservador, Vladimir. Você já escreveu para vários jornais e você sabe que muitos não concordaram com o que você escrevia. E este livro também, é um livro de opinião. Ele não é um livro. Eu não vou dar amém. Não é um livro de amém. Eu conto um pouquinho da realidade da coisa. Tem uns troços que eu digo, tem uns méritos nessa campanha eleitoral ou na construção dessa vitória do Divaldo que eu não posso negar. São méritos assim, um cara que trabalha. Não deixa em paz um segundo, tá sempre cobrando, sempre articulando, sempre isso, sempre aquilo, papapá. Ele conseguiu pensar em alguns pontos como o PT pensava, para poder entrar dentro da mente do adversário e vencer ele. Meio estrategista, até eu cito uma parte do livro que é a Arte da Guerra, né? Cita a Arte da Guerra ali no livro, cita o Danton na Revolução Francesa e tal, que era audácia, 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 tinha que ter audácia, senão tu não consegue aquilo que tu quer. E o Divaldo consegue isso, quer dizer, ele se preocupa com uma pessoa escreve na rede social e ele olha isso, ele é um cara do nosso tempo, ele é um homem desse tempo, isso é importante para um político hoje, tu ser um cara desse tempo, ele está acompanhando sempre as redes sociais, ele lê o jornal no papel como lê a rede social, como está ouvindo a rádio aqui, não sei se está ouvindo nesse momento, mas ele ouve normalmente. Isso aí é tu acompanhar o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo saber se articular, como se articular com isso aí. Você já trabalhou em outras campanhas eleitorais que foram vitoriosas. Por que não escreveu o livro interno de outras campanhas? E por que escreveu nessa? É bom tu me perguntar isso aí, porque no início do livro fala sobre isso. O início do livro foi quando, o Vladimir? Você já previa uma vitória? Quando que tu escreveu o livro? Não, eu comecei, inclusive só no Folha do Sul hoje, que eu comecei o livro no dia 13 de outubro. Realmente, eu me sentei na frente do computador para escrever o livro dia 13 de outubro. No dia 2 foi a vitória, dia 13 eu me sentei para escrever o livro. Mas eu pensei, rascunhei uma coisa à mão na época da campanha eleitoral, antes daquilo ali. Tanto é que o nome do livro era Já Ganhou. Mas aí já era mais do lado emocional? Você estava na emoção? Não, eu estava anotando algumas coisas que eu vi assim do jurídico, entendeu? O nosso jurídico foi muito bom nessa campanha, o Heitor, o Eduardo Debo, o Felipe Brasil, o pessoal ali que trabalhou... Você cita vários nomes ali? Alguns eu cito, eu não procuro fazer uma ordem assim, eu vou citar nomes, não sei o que lá e tal, porque senão tu acaba... Mas eu cito, conforme a ocasião eu cito o nome de algumas pessoas ali. É um livro que agrada o prefeito eleito Divaldo Lara ou tem alguns fatos que... talvez até por ele sejam contestados? Antes dele ler o livro, ele me perguntou isso, né? Ele estava meio assim. Ele disse assim, não, tu é o cara que menos pode reclamar desse livro, você vai fazer uma construção de uma vitória, você fala sobre a construção de uma vitória. Tava uma frase ou outra, talvez tu não goste ali, está dentro de um contexto, porque é um livro de opinião. Quando eu escrevi Papo de Elevador, quando eu escrevi Pílulas Políticas, quando eu escrevi Aguses e Abuses, né? Eu não tinha medo disso, né? Eu acho que eu tinha que escrever aquilo que eu achava. Eram opiniões. E esse livro mantém essa tua linha? A maior parte do tempo ele mantém, ele dá opinião. Ele dá o fato e dá opinião sobre aquele fato. Ele tem opinião várias, eu não vou agradar todo mundo. Entendeu? Tem uma parte do livro, por exemplo, que perguntou... Em 1985, quando Vargas foi eleito, eu pensei em escrever um livro, conversei com várias pessoas do PDT na época, nós escrevemos um livro... Vargas e Marília? É Vargas e Marília. Para nós escrever um livro daquela época, como é que foi fundada, era a sede aqui na General Sampaio, perto do Banco do Brasil, ali em frente à antiga Socopel. Engraçado, em 1982 eu escrevi a texto aqui para a Rádio Difusora, que falava assim... Socopel, a máquina do homem do campo, radiodifusora, a voz, não sei o que, do campo rural. Você acredita isso? Eu era redator da Probal, eu fazia isso. Legal. Do Roberto Madureira Burns. Do Roberto Burns, Probal Publicitário, é o melhor locutor de todos os tempos e que eu vi. Não pela voz só, mas por interpretação de texto. Muito me ensinou. Mas voltando ao livro. Tá bom, voltando ao livro, vamos lá. Então, em 1985, eu quis fazer esse livro. Eu cheguei a conversar com o pessoal para nós fazer um livro sobre aquela campanha eleitoral, que era muito atípica, assim, é um troço fantástico. Entendeu? Era um troço fantástico, assim, um troço bem interessante que aconteceu naquela campanha, e também era lutando contra o poderio. O PDS já estava no Arena, e depois o PDS já estava no governo desde 64 aqui, entendeu? 64, 74, 84, 21 anos, entendeu? Claro que não era... foi mudando, a Câmara de Vereadores tinha composição às vezes de 11, às vezes de 10, para posição e situação.
Eu não consegui fazer o livro naquele tempo. Eu tentei e não consegui fazer o livro naquele tempo. Certo? E participei de outras campanhas. Depois, 92, 96 eu não estava em Bagé, mas 2000 eu participei, tinha uma coligação PDT e PT, participei, mas não, aquela vez eu não pensei em escrever o livro, não tive vontade de escrever livro naquela época, e tive razão em não escrever livro naquela época, né, entendeu? E embora aí o cara pergunta, mas e se eu sei o que, mais tarde, será que estou escrevendo um livro sobre um fato de agora? Mais tarde não vai te arrepender ou não vai querer escrever outro, não sei o que lá. Não tem problema nenhum. Começou o governo de volta daqui a 100 dias, 120 dias, 180 dias, a gente pode escrever um livro também, entendeu? Dá para escrever Esse um livro livro. traz na capa uma foto ali do Dá para escrever um livro a favor ou contra, né? Tu sabia essa história do jornalista que foi trabalhar no jornal à tarde, que era do Antônio Carlos Magalhães, na Bahia, né? E aí o cara, olha, tem um jornalista muito bom aí. Foi lá e o Antônio Carlos Magalhães era governador da Bahia e não se dava com o prefeito de Salvador. Aí foi o cara lá, olha, para te começar o teste no jornal, eu quero que tu faça uma matéria sobre a prefeitura de Salvador. Aí o cara perguntou, a favor ou contra? Tá contratado. O cara é bom. Esse tem noção. Vladimir, na capa desse livro traz uma foto do próximo prefeito de Bagé, Edivaldo Lara. É claro que a oposição não vai ficar Edivaldo contente. e o Manuel Machado estão aí. E o Manuel Machado. A oposição não vai ficar contente. Isso aí faz também uma homenagem, elogia o prefeito. Qual é a situação real deste livro? Eu lhe pergunto isso porque foi feito um filme de Lula, o Filho do Brasil, e depois acabou do jeito que acabou. Isso aí também não pode... Foi feito o filme, foi feito também o Getúlio, foi feito vários filmes sobre... E os finais não foram dos melhores. O final... Da história, a política deles não foram das melhores, né? do Lula, a situação que passa hoje, Getúlio Vargas e tal. E esse livro também já não me perguntaram isso para você? Não, ainda não. Tudo pode acontecer. Não, teve livro de tudo quanto é presidente, só que tu tá falando do Brasil, né? Nós temos livro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, Abraham Lincoln faz pouco que teve um aí. Abraham Lincoln faz pouco que teve um. Teve prefeito. Não, mas aqui no Brasil. Relata o momento agora, o futuro... Eu não tenho essa bola de cristal e nem é psicografado. Pois é. O livro não é psicografado. Mas bom, Vladimir, o lançamento é hoje, isto, né? Diz, complete. É só para esclarecer as pessoas. Ele é um livro de opinião, sim, mas ele é um livro de um momento político de Bagé. E tu falou bem, Lara, nisso aí. Ele é um momento político de Bagé. Havia realmente um partido que comanda Bagé há 16 anos. Como é que ele chegou ao poder? De que forma se constitui a política de Bagé e o que propiciou ao PT chegar ao poder em 2000, na eleição de 2000? Como é que foi isso? O que ele fez? Em 2008, o vereador Edivaldo se elege vereador, o Edivaldo se elege vereador. E ali começa a pensar, começa a analisar o PT, começa a ver como é que ele se articula e como é que ele pensa. Em 2012, quando ele se reelege a vereador, ele começa a colocar isso em prática, como ele pode vencer uma eleição. Tanto é que você sabe que ele foi presidente da Câmara e era para ficar 1 ano, ficou 2 anos. Com um acordo, inclusive, do partido e dos partidos e do Antenor. Sabia-se que ele precisava ficar na presidência da Câmara, sabe que ele precisava concluir todo um trabalho de 2 anos, que ele precisava estar à mostra nesses 2 anos. Então houve toda uma articulação de liderança ali. Mas o livro não deixa de ter opinião, o livro não deixa de dizer como é que foi o governo Vargas, como é que foi o governo Carlos Sazambuja, como é que foi o governo Luiz Calil, como é que se construiu isso aí, como é que Bagé funciona. E como eu disse no início, nunca deixou de ser uma cidade conservadora. Nunca deixou de ser uma cidade conservadora e vai. 18 horas hoje, na Leb Livraria, A Construção de uma Vitória. O livro custa, no lançamento, R$ 29,90. Eu gosto de dizer 29, né? Mas é R$ 29,90. Não pende mais pro 30, né? Entendeu? 29,90, ok. Isso. Mas eu gostaria que todos os meus amigos, as pessoas que me conhecem, as pessoas barato, né? que já viram meu trabalho, que fossem lá, não por comprar o livro, mas para nos dar um abraço, etc. Tá? Acredito que o Edivaldo Lara vai estar lá e acredito que nós dois vamos estar autografando o livro, ele por ser o personagem principal do livro e eu por ser o autor. Manuel Machado também vai estar? Se 45 mil votos dele fosse lá comprar o livro, eu ficava faceiro. Dava uma mão já. Diga, Manuel Machado vai estar, sim. Mas não tem quando. Falar nisso, a tiragem é de quantos livros, Vladimir?
A gente pediu fazer 1.500 livros, eu 1.500. achei muito, né? Porque eu tenho que ver, primeiro era bom fazer 700, 800 e ver quantos vai ser vendido para depois de fazer mais, né? Porque hoje em dia é caro fazer livros, sabe? Mas um livro dessa verdade, importância para Bagé, com certeza, hoje esgotam os 1.500 livros. Será? Com certeza. Ah, tomara. Deus Quero faz. ir hoje.